Olá, alunos do curso da disciplina Álgebra Linear Semipresencial. Hoje nós vamos falar sobre matrizes. E na nossa aula 1, o nosso assunto é simples. Vamos dar algumas definições e exemplos. Vamos começar aqui. Coleções retangulares de números reais aparecem em muitos contextos. Quer ver só? Imagina que isso aqui é um quadro, de uma maneira bem simples, aqui um quadro que a pessoa organizou as horas de estudo para estudar matemática, história e línguas. Então aqui, ó, segunda-feira ela estuda 2 horas de matemática, na 0 de história e 4 horas de línguas. Na terça, 3 horas de matemática, na quarta, 2 horas, por aí vai. Então repare, aqui, ó, aqui ela tá demarcando aqui os dias da semana e aqui as disciplinas. Embora eu acho que ela está estudando muito pouco de matemática, mas tudo bem, é só um exemplo. Não é o seu caso, eu espero que não seja o seu caso. Bom, se a gente suprimir aqui os dias e as disciplinas, eu vou ficar apenas com os números. Então, olha só como é que fica, ó. Observe uma coisa, a gente vai localizar um número na matriz. Repare que ela está separada por linhas, aqui, ó, linhas e colunas. Ó, colunas, tá vendo? Então, por exemplo, um elemento desse aqui, ó, nós vamos chamar de entrada da matriz. Então, eu tenho uma entrada da matriz. Qual que é essa entrada? É a entrada que ocupa a primeira linha e a terceira coluna. Então, só para a gente formalizar, o que nós vamos chamar de matriz é um agrupamento retangular de números. E nós vamos chamar esses números, conforme eu acabei de falar, das entradas da matriz. Vamos lá. Vamos falar aqui. Os elementos de uma matriz, eles podem ser, quer dizer, as entradas de uma matriz podem ser números reais, eles podem ser números complexos, podem ser funções, podem ser, ou até mesmo, uma outra matriz. Quer dizer, nada impede você ter uma matriz aqui, e aqui você teria uma, que a gente chamaria de submatrizes aqui, ó. Seria uma matriz grande com pequenas submatrizes aqui. Tá certo? Bom, olha lá. Representamos uma matriz de m linhas e n colunas nessa forma aqui, ó. Eu coloco a letra maiúscula, A, para representar a matriz, e eu vou ter essa nomenclatura aqui, ó. M, como se fosse M vezes N, mas a leitura, nós lemos M por N. Então dizemos que ela tem M linhas e N colunas. E vamos fazer isso aqui, ó, lá, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho uma coluna, aqui, ó, outra coluna, segunda coluna, tá vendo? Reticências, N colunas. Repare, você poderia ter feito de outra forma também, ó, colocando primeiro as linhas aqui, ó. Linha 1, aqui, ó, repare, linha 1, linha 2, linha 3, até a linha N. Então, nós vamos representar dessa forma e uma outra representação é essa daqui, ó. Você vai colocar entre colchetes uma representação AIJ, em que o I, ele vai representar a linha que se está, e o J, a coluna. Então, por exemplo, se eu quero saber aqui, ó, esse elemento aqui, ó, A12, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, eu estou referindo aquela entrada pela linha que ela ocupa e pela coluna. Tá certo? Bom, vamos dar algumas definições aqui. Igualdade de matrizes. Definição 2. Duas matrizes são iguais quando tiver o mesmo tamanho, suas entradas correspondentes forem iguais. Aqui, o que quer dizer mesmo tamanho? É importante falar isso. Matriz do mesmo tamanho, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Vamos explicar isso melhor. Por exemplo, olha essa daqui, ó. Essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Para eu dizer que ela é igual a uma outra matriz, a outra matriz no mínimo tem que ter 2 linhas e 3 colunas. É o que está dizendo aqui, ter o mesmo tamanho. E as suas entradas correspondentes forem iguais. Quer dizer, este elemento aqui, ó, da primeira linha e da primeira coluna, ele vai ter que ser igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna da outra matriz correspondente. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, aqui, ó, 9, realmente. Aqui, ó, o seno de 90 é 1, aqui, ó. Aqui, ó, o logaritmo de 1 é 0. Então, essa entrada aqui é igual a essa, tá vendo? Entrada correspondente. Aqui, ó, esse elemento aqui está na primeira linha, terceira coluna.
primeira linha, terceira coluna. São iguais, tá vendo? Ó, 2, 2 ao quadrado, 4, 5, 5. Se por acaso um elemento desse, esse aqui, ó, tivesse aqui menos 1 aqui, ó. 190 não é menos 1. Então, se apenas um deles não fosse igual, eu não posso dizer que essas matrizes são iguais. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui para não... Então, é isso. Dando sequência aqui, vamos falar agora dos tipos de matrizes. Então, ó, nós teremos, vamos falar das mais importantes. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas. O M é igual a N. Ó. Então, ela é uma 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Então, ela tem, por exemplo, 5 linhas, 5 colunas. Então, é uma matriz que nós chamamos de quadrada. Olha um exemplo aqui. Ó. Essa matriz aqui, ó, ela tem 3 linhas, tá vendo? E 3 colunas. Ok? Ó, essa daqui, ó, 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz quadrada, está enquadrando na definição. Essa daqui, o que você acha dessa? Ela é quadrada? É, não é? Ó, ela tem uma linha e uma coluna. É uma matriz 1 por 1, é uma matriz quadrada. Encaixa com a definição, correto? Uma observação aqui sobre a matriz quadrada. Observe aqui, ó, que você tem uma matriz quadrada n por n, quer dizer, n linhas e n colunas. Aqui, como ela é quadrada, então essa diagonal aqui, tá vendo? É uma diagonal, como se você te faz lembrar a diagonal de um quadrado, né? Essa diagonal, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de diagonal principal. E uma maneira de identificar, é fácil de identificar, é a diagonal da matriz em que os índices aqui, ó, são iguais aqui, ó. Primeira linha é o elemento da primeira linha, primeira coluna, o elemento da segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, até a n por n. Porque se você for parar para pensar, a rigor, você teria também aqui uma segunda diagonal, tá vendo? Ó, você teria uma segunda diagonal. Porque quando você pensa num quadrado, ele tem 2 diagonais, concorda comigo? Então, essa seria uma segunda diagonal. Essa segunda diagonal, alguns livros chamam de diagonal secundária, outros livros nem comentam sobre ela. Mas aqui é só por questão de curiosidade mesmo, você pode pensar como uma diagonal secundária. Mas a diagonal principal ela vai aparecer com maior frequência. Bom, vamos para outro tipo de matriz. Matriz nula. Matriz nula é aquela em que todas as entradas aqui, ó, são iguais a zero. Então é uma matriz que toda a entrada dela é igual a zero. Por exemplo, uma 2 por 2 nula. Olha lá, todas as entradas são zero. Não precisa de ser necessariamente quadrada, pode ser uma 3 por 5. Olha aqui, ó. Todas as suas entradas são zero. Então é isso que nós chamamos de matriz nula. Outro tipo de matriz, a matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz quadrada, isso é importante, é uma matriz quadrada em que, observe isso aqui, a IJ é igual a zero para I diferente de J. Em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer? Que é uma matriz que todos os elementos que não estão na diagonal, a diagonal principal, eles são nulos. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Observe a diagonal principal aqui, tá vendo? Diagonal principal. Quem estiver fora da diagonal principal é zero. É o que está dizendo na definição, né? Para ser uma matriz diagonal, olha lá, ó, todas as entradas são zero quando os índices aqui, ó, forem diferentes. Ou seja, todo mundo que estiver fora da diagonal principal é zero. Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma matriz aqui, ó. Tá vendo? Diagonal principal. Fora da diagonal principal, aqui, ó. 0, 0. Agora uma pergunta. E a matriz nula? O que você acha? Você acha que ela é uma matriz diagonal? Sim ou não? Ela se encaixa nessa definição? Bom, observe comigo. Destaca a diagonal principal aqui. O que a definição diz? Que os elementos que não estão na diagonal principal têm que ser zero. Na matriz nula, ela cumpre esse papel? Sim, não é verdade? Aqui, ó. Quem está fora da diagonal principal é zero. Então, ela não faz menção ao que acontece na diagonal principal.
para ser uma matriz diagonal, basta que ela seja quadrada, e esse exemplo aqui ela é quadrada, e os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos. Então, a matriz nula quadrada é uma matriz diagonal. Vamos mais. Matriz identidade é outra matriz também importante que vai aparecer muitas vezes em nosso curso. É uma matriz diagonal, então você já sabe que é uma matriz diagonal, sendo que, olha aqui, ó, agora eu estou falando como que se comporta a diagonal principal. Olha lá, ó, AII é igual a 1 e AIJ é igual a 0. Nem precisava de falar isso aqui, né? Porque se ela é uma matriz diagonal, quem está fora da diagonal principal é 0. Bom, mas aqui está dizendo que para ser uma matriz de identidade, a diagonal principal tem que ser igual a 1. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, ó. A gente até tem uma nomenclatura especial, a gente coloca I3. I3 quer dizer o quê? A matriz de identidade de ordem 3, ou de 3 linhas e 3 colunas. Veja aqui, ó. 3 linhas e 3 colunas. Olha aqui a diagonal principal, tá vendo? Olha lá, ela é uma matriz diagonal e a diagonal principal é igual a 1. Tá certo? É o que está dizendo na definição. Outra aqui, ó, I2. Olha lá, ó. Você tem diagonal principal 1, tá vendo? Fora da diagonal principal, 0. Então ela se enquadra na definição. Uma matriz diagonal, em que a diagonal principal é igual a 1. Todas as entradas da diagonal principal é igual a 1. Outra. Matriz triangular superior. Essa também vai aparecer em alguns exemplos na hora que a gente for calcular determinante. Nós vamos relembrar isso. É uma matriz quadrada, então ela tem que ser quadrada, em que todos os elementos abaixo, é abaixo, viu? Ela, apesar de ser triangular superior, os elementos que estão abaixo da diagonal principal são nulos. Então vamos ver como é que acontece? Aqui, ó, ou seja, aqui, ó, M igual a N, número de linhas igual ao número de colunas, e aqui, ó, a IJ é igual a 0 quando o I é maior que o J, quando o índice é maior que o J. Vamos ver um exemplo aqui. Olha aqui, ó. Repare que aqui você tem um triângulo aqui, ó. Você vê um triângulo aqui, uma espécie de um triângulo que você conseguiria contorná-la com um triângulo. E aqui, ó, abaixo da diagonal principal, todos os elementos são iguais a 0. Só por curiosidade, para que você entenda esse índice aqui, ó. Por exemplo, esse elemento aqui, ó. Esse elemento ele está posicionado na terceira linha, primeira coluna. Então, esse elemento aqui, ó, olha lá, ó, é um A3, 1, não é? Observe, olha o I. Quanto que vale o I? 3, que é a linha. E a coluna? 1. Olha lá, ó, o I maior que o J. Se você observar todos esses três elementos aqui, ó, o I, o termo da linha, o índice da linha é maior que o índice da coluna. É isso que está dizendo na definição. E o que seria a matriz triangular inferior? O contrário disso. Você pode aproveitar a mesma definição aqui e trocar o índice I ser menor que o índice J. Quer ver? Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Matriz triangular superior, inferior, é aqui, olha lá, ó, ela tem que ser quadrada e os termos são nulos quando o índice I é menor que o índice J. Olha como é que acontece. Aqui você tem zeros aqui, você consegue contorná-la aqui como se tivesse um triângulo aqui, ó. Quem estiver fora desse triângulo aí é nulo, tá certo? Ótimo. Outra aqui, ó. Observe aqui, ó. Repare que a diagonal principal aqui, ó, pode ter 0, poderia ser até nula, não teria problema nenhum. Ela enquadraria nessa definição. Olha lá, quem estiver fora daquele triângulo ali é nulo. E, igual eu falei, a própria matriz nula, quadrada, ela se enquadra como uma matriz triangular. No contexto, ela é triangular tanto superior quanto inferior. Você poderia pensar aqui, ó. Aqui, ó. Quem estiver fora desse triângulo é nulo, tá aqui. E se você fizesse também, quer ver? Se você fizesse também aqui, ó. Aqui, ó. Quem estiver fora desse triângulo é nulo. Olha lá. Então a matriz nula se enquadraria como matriz triangular superior e inferior. Matriz simétrica. A matriz simétrica é aquela, ela é quadrada, ela tá vendo? Ela tem que ser quadrada, e em que o AIJ é igual a AJI. Vamos ver como é que isso acontece? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma matriz simétrica. Por quê? Olha lá, o AIJ. Olha para esse elemento aqui, ó. Ele está na segunda, vamos escrever ele aqui, ó. Quem que é esse que eu destaquei? Esse 3 aqui, ó. Ele está na segunda linha, primeira coluna. E esse daqui? Ele está na
primeira linha, segunda coluna. Então lá, o AIJ é igual a AJI. Aqui, ó. A mesma coisa acontece com esse elemento, com esse elemento. Esse elemento está na terceira linha, primeira coluna, esse está na primeira linha, terceira coluna. Então, quando isso acontece, esse elemento é igual a este é igual a este é igual a este, nós temos o que nós chamamos de uma matriz simétrica. Vou apagar aqui. Olha essa daqui, ó, um pouquinho maior. Repare, ó, esse termo é igual a esse termo, essa entrada é igual a essa entrada é igual a essa entrada, esta igual a esta igual a esta, ó. Repare que a diagonal principal não participa. Ah, e o F aqui também, ó. A diagonal principal, ó, ela não participa. Na diagonal principal isso não acontece. Mas os seus elementos aqui, ó, correspondentes a AIJ, AJI, são iguais. Quando isso ocorre, a matriz é dita simétrica. Bem, essa é a nossa aula inicial sobre matrizes. A próxima aula nós vamos falar sobre operações e alguns exemplos. Um abraço e até a próxima.